O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 8 do nosso podcast, o Eto Fala Preta, Nossa Fala Preta, que recebe a doutora Najara Costa, doutoranda em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestra em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, socióloga pela Universidade Federal Fluminense. É também autora do livro Quem é Negra? Negro no Brasil, editado pela Dandara, além de professora e pesquisadora das relações raciais, atuando especialmente na análise dos métodos e processos de heteroidentificação que conduzem as políticas afirmativas com recorte racial e seus impactos. Foi a única mulher candidata a prefeita no município de Taboão da Serra, em São Paulo, em 2020, entre 9 candidatos homens, alcançando uma votação expressiva de 8.734 votos, ficando em quarto lugar na disputa. Foi eleita recentemente co-deputada estadual pelo movimento Pretas, com mais de 100 mil votos. Najara, querida, sufrágio feminino no Brasil, esse é o tema do nosso episódio 8. Onde estavam as mulheres negras? O movimento sufragista garantiu o direito eleitoral feminino, mas figuras negras marcantes dessa luta, como Almerinda Farias, foram ofuscadas pela hegemonia branca. Isto é uma afirmação que você fez, né, numa entrevista para o Terra. Então, gostaria que você nos contasse mais quem foi Almerinda Farias e como foi o movimento das mulheres negras, né, pelo direito ao voto em 1932. Salve. Licença para chegar, baby. Uma honra estar aqui. Honra nossa. O movimento sufragista é importantíssimo para a história da luta pelo voto da população negra, das mulheres, enfim, dos analfabetos. E certamente é um movimento onde há um apagamento das mulheres negras que fizeram parte desse processo, né. Você citou a Almerinda Farias Gama, eu acho que o século XX traz muito o entendimento dessas mulheres, né, que estiveram no front, na defesa do direito de outras mulheres negras e foram apagadas. Se é difícil para nós hoje, vamos imaginar, o que foi para essas mulheres, né. Almerinda foi uma advogada, também sindicalista, que participou do processo sufragista, também foi candidata a deputada federal. E temos também, Antonieta de Barros, que no sul do Brasil, inclusive o Dia do Professor, né, o Dia do Professor, que somos em sua maioria professoras, né, ele foi, lançado como um projeto, né, de Antonieta de Barros para que, trouxesse essa temática a ponto de hoje, enfim, ser um debate bem aprofundado sobre a questão que envolve o direito desses profissionais, né. Então, a luta pelo sufrágio, pela manutenção dessas mulheres nesses espaços de poder, e hoje o que a gente trava enquanto defesa dos nossos direitos, ela envolve muito esses espaços de representação política, né. Eu trouxe um pouco dessa leitura no mestrado, né, sobre a questão do envolvimento, eh, da importância dessa representatividade, né, que para nós ainda é algo muito importante, né, estarmos representados nesses espaços de poder, mas quando a gente analisa hoje, né, acho que o pós-assassinato da Marielle Franco traz uma leitura para a gente pensar o quanto incomodamos nesses espaços de poder e o quanto a gente ainda precisa se organizar para que tenhamos esses direitos básicos alcançados e legitimados. No meu doutorado agora,
eu trago justamente essa narrativa do antes e depois do assassinato da Marielle Franco como um evento político que marca, a política brasileira, marca, o nascimento, né, que é o que a gente chama de semente de Marielle Franco, de mulheres que nunca se viram representadas nesses espaços de poder e que travam, uma luta importante em seus territórios, principalmente, a ponto de encabeçarem, lutas importantes contra esse fascismo que se organizou também no Brasil, né, contra essa extrema direita que se organizou no Brasil. Então, essa leitura sobre o que foi o processo do sufrágio feminino e a leitura da violência política que assola a vida de mulheres negras nos tempos atuais é muito importante para entendermos que houve avanços, mas esses avanços são avanços muito ainda muito pequenos, né, no sentido de que se a gente se vê representada nesses espaços minimamente, as piores estatísticas e os piores índices socioeconômicos recaem sobre as mulheres negras, né, são as mais exploradas pelo capitalismo. Então a luta para que, estejamos nesses espaços que são espaços de poder, espaços importantes para que, nossas vozes sejam escutadas e transformadas, né, as nossas pautas transformadas em políticas públicas, é uma luta que enfrenta ainda grandes grandes desafios por conta de um processo, neoliberal que inclusive coloca pessoas desses espaços de representatividade, mas pessoas que também não vão representar mulheres negras, né. Ou seja, não há que se lutar apenas pelo espaço da representatividade, mas é preciso que haja o compromisso de quem está nesses espaços de representatividade. Então é algo, que a gente precisa organizar, que está tendo muita repercussão, tem movimentado a política brasileira, tem movimentado aquilo que a gente almeja como representação de fato, mas é algo que ainda tem efetivamente garantido poucas mudanças na prática. E pensando aqui, é uma conquista recente, né? 1932 é tudo passado recente, né? Um passado recente de direitos para as mulheres, e principalmente, mais recente ainda, acho que para a mulher negra, porque de imediato, né? Foi o sufrágio, as mulheres negras não tinham ainda o direito, né, a voto. As especificidades eram outras, além de serem outras, logo de imediato não pudemos votar também, né? Pela questão do analfabetismo, que, se você pensar, até hoje, nossa população preta ela é empurrada para o analfabetismo, né? Esse analfabetismo ele recai com maior incidência sobre o povo preto, embora as mulheres negras sejam mulheres mais escolarizadas do que homens negros, a realidade da vida cotidiana, onde o racismo tem um impacto muito perverso na vida dessas pessoas, faz com que nós sejamos as mais exploradas pelo mundo capitalista, né. As mulheres negras, elas estão na base dessa pirâmide social, a gente ainda tem lutado enfim, o nosso trabalho ainda não é visto como trabalho, né, o trabalho do cuidado, quando a gente fala das políticas públicas, né, políticas para saúde, educação, moradia, transporte, há que se pensar nessas especificidades, como você trouxe, porque as mulheres negras sentem os impactos, né, da falta de políticas públicas adequadas e isso vai impactar em toda a família, né? A maioria das mulheres negras sobre a questão de mães nas periferias são mães solo também. Então, a precariedade em que vivem essas pessoas, esse grupo social, é algo que a gente precisa aprimorar enquanto política pública, né? É preciso que se entenda que as mulheres negras estão numa realidade muito mais perversa por conta do sexismo e por conta do racismo. Né? Se, por um lado, essa retirada de direitos envolve eh, esses marcadores da exclusão, é preciso que se pense também estratégias políticas para retirar
essas mulheres desses espaços, né, de subalternidade. E certamente a questão da educação é um ponto cerne para a gente pensar a essa exclusão social, né? Não somente a educação, mas a qualidade da educação, as condições para essa educação. A gente sabe que pessoas mal alimentadas, pessoas numa situação de precariedade do trabalho, de cansaço, elas terão mais dificuldades em permanecer nesses ambientes institucionais, né, das escolas e etc. E quando se falta a creche para que se deixe o filho, enfim, a moradia, isso vai impactar, de forma muito perversa na vida dessa mulher, que não vai permitir com que essas mulheres avancem, né. Então, a nossa luta na política é justamente trazer esse ponto. Eu acho que quando a gente fala, né, às vezes ainda recai sobre: "Ai, é mimimi", enfim, como se não fossem questões importantes e questões, fundamentais para a gente pensar a exclusão e a desigualdade, mas quando a gente olha os dados estatísticos, é isso, né, as mulheres são ainda as que recebem menos anestesia no momento do parto, as mulheres negras, ou seja, a violência obstétrica e uma série de outras violências, né, até as taxas de feminicídio são muito maiores sobre as mulheres negras. Então trazer essas questões enquanto política e pensar politicamente a vida de mulheres negras é algo que a gente precisa endossar como uma realidade dos nossos tempos, né? Porque isso foi algo negado pela história do Brasil, a questão dessa violência sobre as mulheres negras, sobre o povo preto, né? Algo que era, enfim, até pouco tempo ainda éramos vistos, né, como um país de democracia racial. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Nós estamos morrendo muito mais, na pandemia morremos muito mais, e temos muitas sequelas que são diretas e indiretas oriundas desse racismo estrutural, né? Se não são sequelas físicas, elas são sequelas que são psíquicas, né? Então, é o adoecimento mesmo em se viver em um mundo muito desigual, onde nós estamos submetidas a uma situação muito desigual. Então, é fundamental pensarmos isso para as políticas institucionais, né? Essa tem sido a nossa luta. Toda vez que eu vejo a Erika Hilton, eu falo muito sobre o perigo que ela está correndo, né, de ser uma mulher negra, uma mulher transgênero, né, na política. Você, Sâmia, tantas outras, né, mulheres que estão ali defendendo direitos da população, das mulheres e da população LGBT, da população preta no Brasil. E como que você, mesmo assim, né, mesmo com toda a questão da Marielle, a gente está cada vez mais falando, não, esse lugar a gente vai ocupar sim, né? E vocês estão lá pautando, né, jogando toda a energia que vocês têm e chegaram aí com essa energia para mudar esse sistema, né? E como é, Najara? A Najara nessa situação, como uma política que está lá enfrentando esses racistas, esses machistas, né, que estão no poder. Baby, as pessoas perguntam muito para mim, né, eu escuto muito isso: "Você não tem medo? Você não tem medo?" A gente escuta isso o tempo inteiro, a gente sofre retaliação, ameaças, enfim, hostilização, ataques, mas eu vejo que eu tenho medo que as coisas não mudem. Esse é o meu grande medo. Porque o que a gente está vendo hoje é uma manobra do racismo, né, porque o racismo ele vai se aperfeiçoando, vai criando ali uma sofisticação, fazendo com que as coisas não mudem. Então, acho que a gente precisa enfrentar, eu vejo que é um grande avanço. Eu cresci num Brasil onde a gente não falava de racismo, onde não era permitido falar de racismo, onde a gente vivenciava e a gente tinha um pacto, né, como, um pacto implícito, né, onde o branco fingia que não discriminava e o negro fingia que não era discriminado. E a gente vivia nessa pseudo-harmonia que não deu certo para nós. Então, acho que falar é difícil falar.
é difícil brigar, mas se calar é muito mais difícil. Quando a gente se cala, a gente não vai fazer com que as coisas avancem. Então a gente precisa falar e a gente precisa se organizar. Eu acho que é com muita estratégia, né, como já foi dito, a gente pessoas pretas precisam ter estratégia o tempo inteiro. A gente tem que ter estratégia para tudo, não é de qualquer forma. Se a gente resistiu até aqui é porque nossos antepassados tiveram estratégia dentro das condições históricas que foram dadas. Então acho que essa é uma responsabilidade que a gente carrega. E esse é um espaço de muita responsabilidade, porque a política é essa máquina de moer mulher preta, sim, de moer mulheres, e pessoas como nós, né. Por que que a gente incomoda? Porque quando a gente chega lá, é um deles que sai. Então eles têm muito receio de que cheguem outras pessoas e do que a gente está organizando, porque a gente não está lutando por poder, para nós. Esse poder, a gente está lutando para que a gente traga direitos, traga políticas, para que a gente combata a desigualdade. Esse é o nosso propósito. Então as pessoas, né, esses homens coronéis, né, eu costumo falar muito que são coronéis, porque eu vivo aqui em Taboão da Serra e eu conheço as pessoas que são da política pelo sobrenome que elas têm, né, porque elas estão aqui há mais de 60 anos, enfim, há muitas décadas É um e negócio elas de são família. família, família. E quando se tem uma mulher é porque é filha de alguém, de algum político ou mulher de algum político, né. Então é muito diferente a nossa chegada, né. Chegada, a gente sempre esteve ali. E esse espaço da política institucional sempre foi um espaço que a gente negou, porque sempre foi colocado que a política é esse lugar sujo, que a política é um lugar de pessoas corrompidas, pelo sistema, mas a gente negou tanto esse espaço que deu no fascismo no Brasil, né, enfim, deu no que deu, né. E hoje a gente precisa se organizar e a gente precisa sim ocupar esses espaços. Não só esses espaços, como todos os espaços que nos são legítimos, né, que foram negados historicamente. Então, esse genocídio que ainda assola o nosso povo, né, eu acho que as pessoas têm receio, o Estado tem receio de se colocar como genocida, né, porque quando a gente fala de um genocídio, é o Estado permitindo esse genocídio. E quem é que domina esse Estado historicamente, desde as capitanias hereditárias, né. Então é um projeto mesmo de extermínio. O racismo, ele tem como fundamento te matar, ele tem como propósito final matar as pessoas pretas, né, se não é matar pelas vias de fato, é matar as suas energias, é não te permitir chegar, não te permitir enfim, a gente só existe, a gente é só invisibilizada quando a gente está nos espaços subalternos, quando a gente ultrapassa esses espaços subalternos, nós somos muito visibilizadas e muito atacadas, muito atacadas. Então, a política é para isso, né? A política para nós é algo muito diferente do que é a política para eles. E felizmente essa conscientização está chegando. Felizmente nós temos mulheres, temos LGBTs, temos juventude, temos pessoas que estão pensando a política de outra forma. Porque a gente chegou no limite, né? A sociedade neoliberal, o mundo neoliberal chegou no momento em que ou a gente se organiza e parte para uma mudança, que é mínima ainda, ou a gente vai sucumbir, né. E a gente tem que lutar em várias esferas, né, a política é uma dessas esferas, a arte é uma dessas esferas, enfim, o que a gente faz no nosso bairro, na associação, os movimentos, tudo é muito importante, não dá para lutar em um lugar só, né. Eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu sou, uma mulher negra na política, e nós somos múltiplas, né, porque a gente aprendeu que a gente precisa se organizar de múltiplas formas, né. Então acho que é difícil, mas não nos cabe cansar, mas não nos cabe desistir, porque desistir da luta é desistir de nós mesmos, né, e desistir do nosso futuro, né, do futuro daqueles que virão e precisam que a gente organize, esse novo projeto para passar o bastão também. Najara, querida, muito obrigada por sua participação aqui no Eto. Eh, eu só gratidão mesmo por, né, ter desfrutado esses momentos com você, com a sua sabedoria, seu conhecimento, e que a gente possa se encontrar mais vezes para falar sobre a presença da mulher negra na política,
os avanços e que na nosso próximo encontro também as estatísticas estejam um pouquinho melhores. Eu que agradeço, baby. Também dizer que a cultura mudou a minha vida também, que eu fiz cultura desde a minha adolescência e é também um campo importante para a gente trabalhar a conscientização e melhorias para o nosso povo, viu? Também axé para vocês sempre, a gente está Axé junto. para você. Viva a cultura que transforma a nossa ori. Obrigada, querida. E no próximo episódio, Escrevivência, a escrita que nasce do cotidiano. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.